volta com o nosso Você Bonito. E agora para tudo que você está fazendo, que esse papo é maravilhoso. Vem aprender, porque eu não conheço ninguém que fale deste assunto melhor do que ele. Doutor Roberto Navarro com a gente. Obrigado, nosso Carol. querido nutrólogo, clínico geral. E que quando o assunto são os nutracêuticos, ou seja, a nossa farmacinha natural, a Sempre associação desses princípios ativos, de tudo isso e de algumas fórmulas muito legais, né? Que você pode utilizar pensando nesse universo natural para otimizar o emagrecimento. Exatamente. Bem-vindo, doutor. Obrigado, sempre agradeço o convite aqui do Você Bonita, porque aqui é o local onde eu consigo extravasar um pouquinho para um público bem grande, aquilo que dá para aprender no dia a dia. E quando a gente tem lá um paciente com várias nuances, porque na verdade assim, tem vários fatores que a gente define numa consulta, óbvio, depois de avaliar, o que a gente vai fazer, que intervenção faz com esse paciente, né? Então, às vezes, dá para a gente fazer muito mais além só de dar o planejamento alimentar, de montar uma estratégia nutricional, às vezes até de pacientes que precisam de um medicamento X ou Y, né, que já virou moda aí as tais das canetinhas, né? Mas eu acho que a gente pode ir além disso, né, que é otimizar os resultados com princípios ativos que geralmente são bem tranquilos, porque não são considerados de risco, não causam dependência, não tem grandes efeitos colaterais, mas, Carol, não por isso não precise de uma orientação profissional, tá? Porque mesmo sendo que a gente chama de nutracêuticos, existem pequenas contraindicações, existem doses específicas que a gente individualiza numa consulta. Mas e até a associação entre eles, o que pode e o que não vai ser legal, né? O que pode interagir com outra coisa. Então aqui é de um modo geral, que tem quem está assistindo, tá, gente? Não vai sair fazendo sem orientação, mas só para vocês saberem que existem coisas bacanas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar por esse? Vamos começar o seguinte, eu quero começar assim. O que dá para ajudar na perda de peso? Absorver menos calorias. Tá. Então eu comi carboidrato, gordura, tá lá na minha refeição. Se eu conseguir absorver um pouquinho menos para dentro do corpo, lá no intestino, e eliminar, eu consigo diminuir o valor calórico daquela refeição. Então eu posso potencializar uma perda de peso. Na verdade, essa estratégia existe com medicamentos convencionais, que eu não, né, posso até falar o nome que não é nome comercial, é nome químico, né, que é o Orlistat. Né? E a acarbose é para diminuir a absorção do carboidrato, é usado para diabéticos mesmo, é um medicamento. Tá? E o Orlistat também é um medicamento usado para ajudar no controle do colesterol, inclusive para perder peso. Aqui nós temos dois princípios ativos naturais. Um está aqui, tá? Chama faseolamina e o outro chama cassiolaminina. A faseolamina é extraído do feijão branco, se não me engano. É uma fibrazinha que diminui a absorção do carboidrato. É uma quantidade razoável. Não pode exagerar na dose, porque pode fermentar um pouquinho, dar estufamento para quem exagera na dose. Essa dose é decidida individualmente, tá? Não vou falar de dose, senão as pessoas vão querer fazer por conta própria. Mas é um princípio ativo interessante. E a cassialamina é extraído também de uma planta, ela inibe uma enzima chamada lipase lá no intestino, que é responsável pela quebra e absorção da gordura, pela quebra, né, da gordura. Então a cassialamina faria a mesma coisa com a gordura e não com o carboidrato. A faseolamina diminui a absorção do carboidrato e a cassiolaminina da gordura. Podem estar associados? Podem estar associados, tá? Não tem nenhum problema. São raras contraindicações, existem algumas, mas geralmente são bem tolerados. E deve ser ingerido antes da logo no início, no comecinho da refeição. Tá? Não pode, lembrei 2 horas depois, aí já esquece. Não vai ter o mesmo efeito. Muito legal. Começamos com a absorção. Absorção, então, para diminuir aí essa absorção, tanto de carbo quanto de gordura. Perfeito. Próximo. Agora vamos pensar em eu estou retendo líquido ou estou inchada. Por que a gente tem que falar do inchaço? Porque às vezes tem pessoas que ganham peso por aumento de água corporal, por retenção líquida e inchaço. O que também incomoda na balança, queira ou não, influencia no peso, né? Tem, óbvio, também alguns efeitos colaterais de medicamentos que aumentam a retenção líquida. Então, para diminuir a retenção líquida, a gente, na medicina, tem casos que a gente usa o diurético, verdadeiramente falando, medicamento diurético. Mas uma alternativa mais natural, que está nessa caixinha aqui, tá? São 2 compostos que eu trouxe que podem otimizar a diminuição da retenção de água, da retenção líquida. Um é um fitoterápico que chama Equiseto arvense,
Tá? O nome popular é a cavalinha. Muita gente faz chá de cavalinha, que é o Equisetum arvense. Ele pode diminuir um pouco a retenção líquida porque ele tem efeito diurético, tá? Tomar na dose adequada, obviamente, para não ter uma desidratação e não ter efeito colateral. Mas geralmente é bem tolerado, tá? E a Opuntia ficus indica, ou indica, eu não sei como que pronuncia, tem um nome comercial que eu não vou falar aqui porque não veria ao caso, tá? É como se fosse uma patente. É, isso. São as empresas que estudam esse princípio ativo e quando lançam tem um nome comercial, uma patente. Perfeito. Tá? Então, mas o princípio ativo que está aqui, o Opuntia ficus indica, é extraído de um cactus, tá? Que tem um princípio ativo específico que otimiza a diurese e diminui a retenção de água também. Que legal. Então a gente às vezes pode associar para quem tem uma retenção muito intensa ou usar um dos dois que o efeito é muito interessante. Mas também, Carol, não pode deixar de entender o porquê que você está retendo líquido também. Será que é um problema hormonal? Será que é minha tireoide? Será que é meu cortisol que está alterado? Então eu estou falando aqui de uma estratégia por um sinal que você está tendo, um sintoma, tá? Certo. Mas tem que se estudar sempre o pode porquê dessa retenção líquida. Com tudo isso, então hormonal, pode, tireoide, cortisol? Pode, o hipotireoidismo pode levar à retenção de água, você incha, efeito colateral de medicamento, níveis altos de cortisol podem aumentar a retenção de água, doutor, né? No estresse crônico, até porque o corticoide que a gente tanto tem medo de tomar quando o médico prescreve, a cortisona vai me inchar, porque tem efeito parecido com o cortisol. Entendi. Então, cortisol muito alto pode aumentar a retenção líquida, a retenção de sódio, né? Então, e a retenção de água. fazer o check-up antes também de recorrer a essas questões aqui dos linfáticos. Exatamente. Certo? Já tem perguntinha para o doutor? Já tem, Cláudia? Na tela. Obrigada, Sandra. Um beijo para você. Suplementos que contenham ferro e zinco juntos são eficazes ou eles competem na absorção? Podem competir sim, Carol. A gente chama de interação nutriente-nutriente. Existem para outros nutrientes também, mas zinco e ferro é um deles, né? O cálcio diminui um pouco a absorção do ferro quando está ou na mesma cápsula ou na mesma refeição, porque os alimentos também às vezes competem. O cálcio ganha. O cálcio diminui a absorção do ferro, o que aumenta é a vitamina C. A vitamina C aumenta. E o zinco também, porque o zinco e o ferro competem pelas vias de absorção e pelas proteínas que transportam esses metais, tá? Entendi. Então, por isso que pode comprometer. Depende da dose também, tá, Carol? Porque nos polivitamínicos, às vezes, tem os dois, mas já são programados um X de um e X de outro para que essa interação não comprometa tanto. Entendi. Tá? Eu já peguei pacientes com anemia por falta de ferro em consultório, por deficiência de ferro, não porque a paciente não estava comendo, porque estava tomando suplementos com alta dose de zinco. Na época da pandemia, que o zinco fez sucesso, né? Para a imunidade, o zinco é bom. Pessoas tomando 100 miligramas de zinco por dia, 50 miligramas, que é uma dose relativamente alta. Aí pode comprometer a absorção do ferro. Tá certo. Não é legal. Vamos falar do que agora, doutor? Qual é o próximo passo? Olha, vamos pensar o seguinte, tá? Eu comi e absorvi, tem 2 passos no metabolismo que vão influenciar no quanto você tem de gordura no corpo, tá? Um é a adipogênese. O que é a adipogênese? É como o corpo aumenta o tamanho do adipócito, que é as suas células de gordura. Tá. Então, toda a sobra do que não foi queimado, o corpo vai transformando numa maneira de aumentar o adipócito. A gente chama de adipogênese. Então, tem princípios ativos, eu vou mostrar aqui, que inibem um pouco a adipogênese, tá? E quando eu preciso usar essa gordurinha do meu corpo, já não é mais adipogênese. Eu tiro essa gordurinha que está dentro do adipócito e preciso queimar ela em algum lugar. Ela tem que ser combustível para algum lugar. Tá. Os músculos captam esse ácido graxo que está nessa gordura lá do adipócito para poder absorver e queimar. Então a gente chama isso de beta-oxidação, que é conseguir pegar a gordura e oxidá-la dentro do músculo. Uau. Tá? Então a gente pode aumentar a beta-oxidação, estimular. Então, por exemplo, essa tal beta-oxidação, ela para existir depende de um aminoácido chamado carnitina. A tão queridinha carnitina que muitas pessoas, é um aminoácido, tomam antes de ir para a academia, porque ela otimiza a beta-oxidação, a queima de gordura corporal. Então, isso é uma estratégia interessante. Tá. E aqui eu trouxe 2 outros princípios ativos, com um nome meio estranho. Um chama Evodia rutaecarpa e o outro é ácido oleanólico oleuropeína. Esse aqui, ácido oleanólico, é encontrado na azeitona.
Tá? É um princípio ativo encontrado, inclusive, no azeite. Só que não vai se entupir de azeite achando que vai emagrecer. Pera aí, tá? Não. O princípio ativo isolado da azeitona, da gordura, né? Ele é totalmente diferente do que você ingerir ele com o azeite junto, que tem valor calórico, tá? Perfeito, que é só o princípio ativo. As pessoas confundem. É. E eles podem inibir um pouco a adipogênese. Tanto a ivodia como o ácido oleonórico. Mas essa aula eu fui do Dr. Roberto. E aí tem um porém. Você tem que gastar. Porque se você ingerir, por exemplo, nada vai funcionar se você... E aí não for treinar. Ah, não, aí não funciona. Aí, como o Dr. Roberto me ensinou, eu vou dizer essa frase, vocês não vão esquecer. Vai fazer xixi caro, né? O xixi... Isso. Gastou dinheirinho à toa. Foi tudo ali. Não é isso, doutor? Eu nunca vou esquecer quando você não, falou. é verdade, Tem que treinar, tem que gente. treinar. Então tem que tomar antes do treino. Sim, sim. Só funciona se houver o gasto energético, a necessidade da beta-oxidação. Senão, não faz sentido. E comer mais do que deve e tomar alguma coisa para inibir a adipogênese também não é tão eficiente. Então lembre-se que a alimentação e exercício, isso é base. Eu estou falando do extra. Isso aqui é a cereja do bolo. É verdade. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Josefina, um beijo pra você. Ao acelerar o metabolismo em idosos, não tem o perigo de acelerar o coração e causar algum dano? Ótima pergunta. Sim, sim tem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com prescrição. Depende de qual princípio ativo a gente considera termogênico, que aumenta o metabolismo. Então, por exemplo, eu dou uma cafeína para um idoso que já tem uma arritmia no coração. Se ele metabolizar lentamente a cafeína, ele pode ter, sim, um problema de saúde. Então, tem alguns princípios ativos que são até proibidos no Brasil, porque podem alterar a função tiroidiana, e isso pode trazer repercussões também. Então, sim, tudo tem a sua indicação e sua contraindicação. Existem grupos muito vulneráveis, que são as crianças, as gestantes, as mães que estão amamentando, as lactantes e os idosos. Tanto que nenhum estudo, geralmente nenhum estudo com qualquer princípio ativo desses que precisam saber se funciona, se usa esse grupo como teste. Entendi. Então, eu acho que idoso tem que tomar cuidado, concordo, não é qualquer termogênico. Alguns são tranquilos, não trariam problema, mas tem que individualizar isso numa consulta. E tem muita gente que viaja e vai lá na sua farmácia e traz e tal. E, gente, é perigoso. Tem que tomar cuidado. É perigoso. Eu vou dizer pra vocês que todas as vezes que eu fui, né, tentar encontrar e tal, eu sempre perguntei pro doutor porque Roberto lá fora a legislação a legislação é mais liberal. Lá, então tem doses médico. altíssimas fora do Brasil. Tem que tomar cuidado. Tem mais perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Paty. Um beijo pra você. Tem uma doença autoimune, sarcoidose pulmonar. E gostaria de saber se tomar creatina traz o risco de ter pedra nos rins. Vamos, primeira coisa, na sarcoidose pulmonar é um comprometimento do pulmão, onde a falta de ar, inclusive, vai piorando com o passar do tempo. Existe a indicação de evitar alimentos que produzem muito CO2. O CO2 é produzido quando a gente metaboliza os carboidratos. Então, o CO2, quando é produzido em excesso, ele vai ter que ser eliminado pelo pulmão. A gente excreta pela expiração um pouco do CO2 que a gente produz dentro do corpo, para poder balancear o pH. É muito interessante quem tem o seu quadro não ser um comedor de muito carboidrato. Eu tenho pacientes com essa doença no consultório, inclusive com fibrose pulmonar, onde a orientação nutricional é bem específica, tá? Precisa tomar alguns cuidados, sim. E qual que é a outra parte da pergunta? Se a creatina. Creatina, teoricamente, não teria nenhum problema. Não vejo contraindicação de creatina, salvo se você tiver algum problema renal já instalado por alguma consequência da sua doença, porque a sarcoidose pode atingir alguns órgãos, mas o dela é pulmonar. Aí tem insuficiência renal instalada, aí não se usa creatina. Se eu não tenho, não quer dizer que vai ter tomando. Tá certo. Não tem problema. Vamos para a última caixinha para responder mais perguntinhas do público. Doutor, e aqui? Aqui é legal também. O que são os ergogênicos? Bom, agora eu quero manter minha massa muscular. Então, a minha fibra muscular que eu uso, todo dia ela é reparada. Então, a gente vai renovando as fibras musculares. Não renovando, mantendo ela do mesmo tamanho. Para não deixar ela ficar nem menorzinha. Para ficar maiorzinha, tem que malhar, tem que fazer exercício. Mas existe um quadro que é o anabolismo muscular, que é todo dia eu conseguir fazer meu músculo manter no mesmo tamanho. E se eu estou me exercitando, quero que ele aumente. Então, tem princípios ativos, esses aqui naturais, que podem aumentar as vias anabólicas e você ter uma melhora da sua massa muscular, desde que coma proteína e faça exercício físico. E não tenha declínios hormonais muito intensos que não tem que corrigir.
é a turquesterona, que é um desses componentes que está aqui. Não é anabolizante químico, é um nome estranho, turquesterona, parece aqueles nomes de anabolizante sintético. Não é, isso é extraído de uma planta, é um fitoterápico que pode melhorar as vias anabólicas. E o ácido ursocólico ou ursólico, que as duas maneiras estão certas, inclusive encontrado no manjericão, encontrado na maçã, encontrado no mirtilo, no tomilho. Olha. O ácido ursólico, ele aumenta a expressão de genes que fazem você ter uma diminuição do catabolismo muscular. Catabolismo é começar a mais perder músculo do que ganhar. Então, se a gente inibe as vias catabólicas e otimiza as vias anabólicas, meu músculo agradece. Que legal. Tanto o ácido sorcólico quanto a turquesterona fazem isso. Que legal, doutor. Então, pode ajudar legalzinho. Para as meninas, mulheres, menopausa, não Também querem fazer uma reposição hormonal ou não podem fazer uma reposição hormonal. São alternativas. Super legal. São alternativas, né? São alternativas. Dá tempo de perguntinha, né, Gláucia? Na tela. Obrigada, Rô. Um beijo. O glucomanã é bom para emagrecimento e controle do colesterol? Na verdade, é uma fibra que vai diminuir um pouquinho a absorção da glicose. Então, ela teria um efeito até parecido com a faseolamina. Com essa aqui. Tá? E toda vez que eu diminuo a absorção de glicose, eu posso controlar melhor meu diabetes. Eu posso, como fibra, ela também diminui um pouquinho a absorção de colesterol. Tá. Também, e pode ajudar no controle do colesterol. É uma alternativa, também válida. Tem mais perguntinhas. Obrigada, Silvia. Um beijo. Qual a finalidade do fenogrego na menopausa? Ele tem compostos similares ao estrogênio. Então, ele pode amenizar um pouquinho a queda estrogênica na mulher. Olha, é muito usado na Europa. Eles usam como suplemento para aliviar um pouquinho aqueles sintomas iniciais da menopausa. Os fogachos, calorões. O fenogrego é interessante. E tríbulos terrestres? O tríbulos, ele imita mais a testosterona. Tá? Na verdade, o tríbulos tem uma proteína chamada protodiocina que imita um hormônio chamado DHEA. Então, aquele famoso hormônio da suprarrenal que se transforma em outro. O DHEA é precursor da testosterona, do estrogênio, da progesterona. Então, se eu dou o tríbulos, eu aumento o DHEA. É uma das aliás, a indicação do tríbulos é queda de DHEA, de hidroepiandrosterona no sangue, por dosagem. Tá baixo, a gente pode usar o tríbulos, tanto em homem quanto em mulheres em doses bem mais baixas, em relação às doses do homem. E tem algumas contraindicações raras, mas que precisa ser vista. E que pode ajudar também num todo, aqui pode. Falando de metabolismo. Então, total. Certo, total, doutor? sem problema nenhum. 50 segundos para a gente fechar, doutor. O mais importante, fazer os exames. Exames laboratoriais, avaliação do quadro clínico, composição corporal, comer direitinho, se exercitar, colocar metabolismo em ordem, fazer suplementação racional e visitar teu médico, teu nutricionista, teu educador físico, seu psicólogo, sempre que possível. Mas que esse universo existe. Existe. E doutor Roberto fala como ninguém de tudo isso. Tenho certeza que vocês amaram e claro que ele volta. Lá nas redes sociais, você ainda não segue? Começa já. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Vai lá para acompanhar o trabalho desse grande mestre. Obrigada mais uma vez. Carolzinha. Adorei.